pior de todos foi no filme. O que importa é que é sexta-feira, é a última aula, galera. Cara, eu vou te falar o seguinte, a questão que era incômoda da lista de física era a primeira. Que era uma pedra no sapato ali da matemática básica, tinha uns perigos ali para acontecer. O resto era mais trabalho de matemática básica, de atenção. Eu confesso que os números eram estranhos, certo? Mas nada de se estressar muito. Diagrama de corpo livre, peso. Vou chamar de tração 1, essa aqui é 45 graus. E tração 2, essa aqui. Eixo X, eixo Y. Vamos decompor os vetores. T2x e T2y. T1x, desculpa, T1y e T1x. Aqui era 45 graus, aqui era 60. Já que está em equilíbrio, olhando para o eixo X, só cabeçudo. T1x igual a T2x, e no eixo Y, T1y mais T2y igual ao peso. Concorda comigo? Depois que tu faz algumas vezes é quase automático, o braço vai vir aqui sozinho fazendo, cara. Só tem que praticar bastante para chegar nesse nível, né? T1x é igual a T1 vezes, com ângulo cosseno de 45. T1x é igual a saúde, T1 raiz de 2 sobre 2. T1y é T1 vezes seno de 45. T1y é T1 raiz de 2 sobre 2. T2x é T2 vezes cosseno, pois não? Se colocar ali na primeira equação ali, T3 no lugar de P, Sem problema nenhum. Porque a tração 3 vai ser o peso. Sim. Não tem problema nenhum. Ótima observação. T2, 1 sobre 2. Para finalizar, T2y vai ser T2 vezes seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Feitas as decomposições, vamos substituir nas primeiras equações montadas. T1x é T1 raiz de 2 sobre 2. E o T2x é T2 sobre 2. Cortando o 2, eu acabei isolando o T2. É raiz de 2 vezes T1. Achei. Quando eu for substituir as componentes do eixo Y, vai ficar assim, ó. Raiz de 2T1 sobre 2, né? A ordem aqui não importa, certo? Mais, quem é o T2Y? Raiz de 3T2 sobre 2 é igual a P. Só que no lugar do T2, eu tenho o direito de colocar raiz de 2 vezes T1. Então vai ficar raiz de 2 vezes T1 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 vezes T1, isso é igual a P. Concorda comigo? Honesto até agora? Raiz de 2 T1 sobre 2 mais raiz de 6 T1 sobre 2 é igual a P. A única coisa que eu posso fazer nisso, já que vai ficar raiz de 2T1 mais raiz de 6T1 sobre 2 igual a P, o máximo que eu posso fazer é colocar um T1 em evidência, que vai ficar raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2 igual a P. Está dividindo, passa multiplicando? Está multiplicando, passa dividindo. T1 é igual a 2P sobre raiz de 2 mais raiz de 6. Perdão, desculpa. Quanto é que é o peso da encrenca, galerinha? Peso é M vezes G. Peso igual 3.590 newtons. Certo? Só que isso aí matematicamente está horrível, né? Será que não dá para melhorar isso aí?
daria para racionalizar. Tu vê, racionalização daquelas bem perigosas, né? Eu teria que multiplicar por em cima e embaixo por raiz de 2, menos raiz de 6, né? Certo? Então, antes de substituir o peso ali, vou fazer essa racionalização. Se deixasse a resposta do T1 igual a 2P sobre... Claro, substituir o valor estaria correto também? Ou... Tá correto, do ponto de vista físico tá correto, né? Eu só vou continuar mesmo porque, como eu sou professor de matemática de vocês, eu me sinto na obrigação de fazer a coisa ficar adequada aqui, né? Vai dar 2 ao quadrado menos 6 ao quadrado. T1 vai ficar 2 vezes raiz de 2 menos raiz de 6 sobre menos 4 vezes P. T1 é igual, olha só a encrenca, cara. Raiz de 2 menos raiz de 6 sobre menos 2, dividir por 2 cima e embaixo, né? Vezes P. Eu ainda faria essa mudança aqui, ó, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2 vezes P. E quanto é que era o P? 3.590. T1 é igual 3.590 dividido por 2, 1.745 mais 50, 95, que multiplica a raiz de 6 menos a raiz de 2 newtons. Pela madrugada. Não é que eu consegui tornar uma questão relativamente tranquila como essa, chata pra dedéu. Tu imagina uma questão de ABCD que tivesse esses itens aí pra tu achar. O cara tem que ter uma matemática. Eu vou te confessar que eu não lembro como é que ficou a prova. Se ficou pior ou melhor. Espero que seja melhor. Exatamente, tem que substituir o T2. A sorte é que o T2 está fácil. Fala, meu amor. Boa pergunta, hein? É porque racionalizar é tirar a raiz de baixo, né? Se eu tivesse multiplicado por ele próprio, ia ser A mais B ao quadrado, né? Ia ficar A ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. A raiz ia voltar a aparecer no meio. Como A mais B, que multiplica A menos B, é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado, quando eu tenho duas raízes, eu sempre uso o sinal oposto. Se é mais, eu uso menos. Se é menos, eu uso mais. Assim, as duas serão elevadas ao quadrado e as duas desaparecem. Beleza? Muito boa a tua pergunta, garoto. Quem quer aprender? Cara, assim, ó. Até aqui, confessa. Até aqui tu não tinha do que reclamar. Até aqui não dá pra reclamar de nada. Raiz de 2 vezes raiz de 3, pelo amor de Deus. Raiz de 6. Agora, tivesse que colocar em evidência. Na evidência não dá pra reclamar também. Então eu confesso, a única parte que é chata mesmo é quando eu fiz essa racionalização. Mas como o amigo falou, né, o cara que chegaria em 7.180 sobre raiz de 2 mais raiz de 6, o máximo que eu faria é tirar um décimo, porque o cara não racionalizou. Entendeu? Então não... Eu vou te confessar que o cara que chegou aqui, ó, ele é campeão mundial já. Então ficaria 7.180 sobre raiz de 2 mais raiz de 6 newtons. Eu também consideraria uma vitória. Se o cara chegou num 2P ali, daí ele racionaliza e erra a racionalização. Pois é, a gente vai descontar aquela parte, né? A gente faria desconto a partir dali. Não seria a mesma coisa que errar tudo. Concordo contigo. E aí, galerinha, para achar o T2, ó, para achar o T2, é só pegar o T1 e multiplicar por raiz de 2. Eu vou multiplicar esses caras por raiz de 2, ó. Vai ficar assim, ó. 1795, que multiplica raiz de 12 menos 2. Concorda comigo? Raiz de 12 é 4 vezes 3. Então vai dar 1795, que multiplica 2 raiz de 3 menos 2. E dá para colocar o 2 em evidência, né? Colocando 2 em evidência, resposta bonita então. Daria 3.590 vezes raiz de 3 menos 1. Essa seria a resposta perfeita. Ô professor, se eu botasse 1.705 vezes de 2 menos de 6
vezes raiz de 2, você daria? 1795 raiz de 2 menos 1795. Não, Fazer a distributiva ali? não, tipo, menos 1795, raiz de 2 menos raiz de 6, vezes raiz de 2. Eu acho que fechou. Olha aqui. Deixa eu ver se é isso. Eu acho que fechou. Direto? Ah, o T2, né? Legal. É. Legal, vai fechar. Sei lá. Sei lá, sei, cara. Cara, faltou só ajeitar mesmo. Ia acabar fechando. Se tu faz a distributiva aqui e ajeita, vai ficar igualzinho o meu. Parabéns. O ideal seria, porque assim, como ficou o menos aqui na frente, tem menos ali também. Se a gente trocasse a posição desses caras, o menos já subiria. Se a gente fizesse a multiplicação distributiva, ia melhorar o número, entendeu? Então, mas tu, assim, daria um desconto de 1/10 no máximo daria. Tu chegou, tu foi muito bem. Parabéns. Parabéns. Ô, galera, é óbvio que na prova, vou tomar cuidado para isso não acontecer, porque corrigir isso aqui vai ser uma dor de cabeça. Então, na prova, a minha tendência na prova é colocar os senos e cossenos aproximados em forma decimal. Certo? Mas na prova, no trabalho não. No trabalho, se acontecer essa desgraça, não vou me importar. Porque eu vou estar ali, tu pode me levantar a mão, eu posso falar, ó, isso aí é racionalização, racionaliza assim. Então não vai ter mais problemas, isso pode demorar. Ali, quando era raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 2, aí a gente multiplicou por menos 1, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2. Foi isso? Daqui pra cá? Daqui pra cá tem uma passagem muito sutil. Muito importante que vocês entendam essa passagem, ó. O sumiço do menos 2 ali, né, que foi para 2, ó. O que eu fiz na verdade? É que quando eu inverto a posição de elementos que estão se subtraindo, eu troco o sinal. É a mesma coisa que multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Porque o P está multiplicando esses caras aqui, né? P, isso vezes isso. Eu multiplicar um deles por menos 1 é o mesmo que multiplicar todo mundo por menos 1, né? Porque se eu multiplicar isso por menos 1 e isso por menos 1, aí eu estou multiplicando por 1. Certo? E eu já multipliquei por menos 1 em cima e embaixo. A multiplicação já se anulou. Então eu não preciso mexer nisso. Certo? Então realmente o P continuou o que ele era, porque eu só multipliquei por menos 1 em cima e embaixo a fração que está multiplicando ali. Beleza? Muito atenta. E essa passagem é importante que fosse discutida isso, né? Esse detalhe. Sempre vai acontecer isso, tá, gente? Quando eu tiver A menos B dividido por um número negativo ali embaixo, eu sempre vou trocar a posição do B e do A para um número negativo de baixo. Fica positivo. Tá? Essa passagem é uma passagem interessante. Sim, fica à vontade. Na fração 2 não entendi, depois tu substituiu ali, eu tenho um parênteses, o que é raiz de 12? Aqui, né? Porque eu peguei o T1 e multipliquei ele pela raiz de 2. Quando eu peguei o resultado do T1 e multipliquei ele pela raiz de 2, ia ficar uma raiz de 2 pendurada aqui, né? Aí eu fiz a distributiva, ó, raiz de 6 vezes raiz de 2, que deu raiz de 12. E depois eu fiz raiz de 2 vezes raiz de 2, que deu 2. Por isso que ficou raiz de 12 menos 2. Foi a distribuição ali da multiplicação do raiz de 2 para dentro do parênteses. Fiz o chuveirinho. É assim que eu gosto. O cara vai lá naquele pontinho, naquele detalhe, aquela passagem que foi incômoda. Sim. Daria para fazer por outro método. Daria para fazer por outro método. O método do Ulambi. Só que daí teria que ter um ângulo sendo aproximado de 475. Exatamente. O cara teria que saber aquele ângulo ali. E aí a soma dos ângulos internos é 180, né? 45 mais 60. 105 para 180. E tu vê, para o cara achar o ângulo de 175, só se ele lembrar, né, que seno de A mais B igual a seno de A com seno B, menos seno B com seno A, né? Aí dá para fazer. É bem isso mesmo. Tem uma coisa que tu vai aprender no terceirão, que é as fórmulas para soma e subtração, as fórmulas do seno da soma de um ângulo. Então tu vai aprender que seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A.
Como eu te dei o seno de 30 e o seno de 45, por exemplo, na tabelinha, tu poderia achar o seno de 75, tá vendo? Só que ele teria que usar essa fórmula para poder fazer por aquele jeito. Resumindo, como eu percebo que a maioria vai ou por Lamy ou pela regra do polígono, que são mais fáceis, eu criei uma situação em que usar essas técnicas ia ser muito pior, para obrigar o aluno a ir por esse método. Certo? Parabéns, hein, garoto, o que tu falou é verdade, dava sim de ir. E se eu tivesse tempo, eu ia me divertir fazendo um outro jeito para a gente poder provar que ia dar o mesmo resultado. Só que a gente está com tempo exíguo e por isso eu vou avançar. Parabéns! Seria um momento interessante, tipo um apoio, a gente fazer para outra técnica na raça, né? Só para ver se ia fechar. Vamos que vamos! Questão 2. Ah não, isso aqui foi erro. Isso aqui foi erro. Olha isso, cara. Tem a barrinha, tem o ponto de giro, tem o tamanho do braço de alavanca, 3,5 metros, e tem a força atuando perpendicularmente ao braço de alavanca. Impossível ser mais simples. Determine o momento resultante. É força vezes distância. 25,7 vezes 3,5. Momento resultante igual... Quanto? 90? Newton por metro. Obrigado. Newton metro, né? Cuidado com o por. O por seria uma barrinha. É Newton metro. Muito bom, gente. Em cada caso, em determinado momento, atuando na alavanca em relação ao ponto O. Eu não falei o peso da barra, né? Temos que desprezá-lo. O sinal. Se nós tivéssemos feito o sinal para cá, né? A gente colocaria um menos, sem problema nenhum. Nesse caso, por que eu não me importaria com o sinal? Pelo fato de ter só um momento, certo? Fica menos importante saber qual que é positivo e qual que é negativo, né? Mas eu ensinei vocês a definir o sinal, então eu fico feliz quando me cobram esses detalhes. Parabéns pela É cobração. bom, professor, mas se a força tivesse sido atuada no ponto de giro? Se a força tivesse acontecendo no ponto de giro? Seria positivo o giro aí. Mostrando o porquê não adianta decorar que para baixo é mais, para cima é menos. Duas forças para baixo podem uma girar para um lado, outra girar para o outro. Ótima observação. Na letra B, o que tem de diferente em relação à letra A? É que a força está oblíqua. E aí, eu vou precisar calcular o Fx ou o Fy para calcular o momento? Se esse é o Y, né? O Fy. Deu o braço de alavanca, o momento vai ser Fy vezes D. Verdade, se é 30 graus e é com ângulo, né? Cosseno de 30, Fy deu 7,8 vezes... Ah, eu pedi para eu usar 0, alguma coisa? Tava lá, né? É verdade, que foi uma provocação minha mesmo, tens toda a razão, garoto. Então é 0,86. Fy é igual. Quanto me deu? Me ajuda. 6,7. Deveria ter mais casinhas, né? Então aproximadamente aqui, certo? De qualquer forma, ó, só para estimular vocês, 78 vezes 86. Ai, ai, ai. 6 vezes 8, 48. Foi 4. 42 com 4, 46. 8 vezes 8, 64. Foi 6. 56 mais 6. 62 deu 8. 10 foi 1. 9, 6. Tinham 3 casas. 4, 5, 6, 7. Perfeito. Então eu concordo com a colega que colocou só uma casa após a vírgula. Newtons. Fy deu aproximadamente 6,7. Quem usou 6,7 está ótimo. Multiplicado pela distância, que é 6,5. O momento, se nós decidíssemos que para lá é mais, esse momento seria negativo. Então eu faria 6,708 multiplicado por 65. Foi 4, 35 foi 3, 30 mais 3, 33.
6 vezes 8, 48 foi 4. 4, 42 foi 4. 36 com 4, 40. 0, 12 foi 1. 10 foi 1. 6, 3, 4. Tinha 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. 43,602 Newton metro. Única coisa extremamente chata, as vírgulas. Sempre, desde o ano passado, te pedindo para cuidar com isso, para que tu seja cada vez mais ágil e no vestibular não sofra tanto. Eu podia usar o conselho de 30 como fração. Olha, cara, como no formulário estava sugerindo usar com vírgula, o ideal é obedecer. Exceto o formulário da primeira questão, né, que era um formulário específico para ela. Está certa a multiplicação. Show de bola, obrigado. Se eu tivesse colocado 17,83 e eu multiplicasse depois no resultado de outra colocasse... Isso, olha só. Olha só que interessante, galera. Para os colegas que de repente tiveram a tendência de usar a raiz, né? Ali seria a raiz de 3 sobre 2. Ficaria 3,9 raiz de 3. E aí depois, tu substituindo aqui por 3,9 raiz de 3, o aluno obteria, fazendo a multiplicação, 3,9 vezes 6,5. Quanto? 3,9 vezes 6,5 dá 25,35. Raiz de 3. Por que isso não é adequado? Porque tu está usando a raiz para não trabalhar com a vírgula, né? E aí de repente bota a vírgula. Não faz sentido. Ou tu trabalha tudo com decimal, ou tu usa fração. Então, para ser coerente com o que tu estás fazendo, tu terias que fazer isso ainda. E agora simplificar. Então, sai um preço caro também, né? Daria, dividido por 5 em cima e embaixo, 507 20avos, raiz de 3, Newton metro. Então, tu vê, também paga um preço por estar usando fração, né? Estar usando raiz, para ser coerente. O matemático não aceita isso, botar decimal e raiz. Ou tu bota tudo na forma de fração, para não ter que usar aproximações, ou tu bota tudo em decimal. Aí, então, nesse caso, seria mais válido botar no lugar do raiz de 3, 1,73, para multiplicar e aproximar aquele valor aí para cima. Resumindo, né, cara, eu consegui pegar uma coisa idiota, que era calcular o momento de uma força, e eu consegui deixar chato. Esse era o meu objetivo. Esse era o meu objetivo. Te mostrar que nada que é tão simples não possa ser sacaneado. Essa foi sacanagem, né, cara? Eu até fiquei curioso, será que a prova está com esse nível? Vai dar trabalho. Vamos ver. Acho que está mais fácil. Questão 3. Quanto tempo eu tenho? Quanto? 49, 27, 18 e 31. Nunca vi vetores tão fora de padrão. E deu todas as distâncias, né? Falou que aqui era 3 metros, 2 metros, 2 metros e 1,5 metro. Calcule o momento resultante. Pô, são quantas forças? 4. Então o momento resultante é momento 1. Não, momento 4 aqui, né? Aqui é que era 1. 2, 3 e 4. São as forcinhas. Momento 1, momento 2, momento 3. Vou dizer que o que gira para lá é... Como é que é? Do ponto de vista físico está, porque não é uma soma de força, é uma soma de momentos, né? Mas depois deve ter corrigido embaixo, colocado força vezes distância. Certo? Numa questão discursiva de vestibular, é possível que o corretor dê um desconto em função de ter sido incoerente na parte de cima. Mas não vai ser a mesma coisa que errar a questão, não vai anular a questão toda. O momento, a força 1 gira no sentido positivo. A força 2 gira no sentido negativo. A força 3 também gira no sentido negativo. E a força 4 gira no sentido positivo. Mas a força 1 não vai ser, tipo, não vai ser zero? Não vai ser... Ah, não, mas é que ele pediu em relação ao ponto A, né? O ponto A estava aqui, ó. Ah, tá. Certo?
Tu era obrigado a considerar o... Eu que defini o ponto de giro dessa vez pra ti, né? Aí tinha que obedecer ele. Força, distância, força, distância, força, distância, força, distância. Momento resultante é igual F1, 36, distância, É toda a barra. 8.5. Força 2, 18, distância, 7. Força 3, 27, distância, 5. Força 4, 49, distância, 3. Só número do bem. Momento resultante, 306 menos 126 menos 135, 150 menos 3, 147. Legal. Beleza. Momento resultante, 192 Nm por ser positivo, mostra que a tendência da barrinha é girar no sentido anti-horário que nós definimos como positivo. A parte física eu acho que estava muito tranquila, a parte de matemática está extremamente chata. Mas sabe o que eu acho que foi isso? Como eu tinha feito já prova e trabalho, eu peguei a fazer uma lista de exercícios para eles, uma coisa que geralmente eu não fazia, né? Só peguei o Ctrl+C, Ctrl+V e troquei os números sem pensar. Então é isso que deve ter feito o desalinhamento astrológico dessa... De qualquer forma, te prepara para isso, né? Te prepara para isso, que se for isso, tu te vira, e se for mais fácil, tu dá risada. A 3 estava tranquila, perto do que foi nas outras, eu confesso. Questão 4. A estrutura abaixo, olha lá, ó. Queridão, de novo, não considerei mais uma vez o peso da barra. F1, 345, F2, 135, 153, desculpa, e mais uma vez os vetores estão fora da casinha. Falou as distâncias, 15 centímetros, 35 centímetros e 40 centímetros. Como é que eu vou fazer isso? Começa com o famoso diagrama, escolha como ponto de giro onde tu não conhece uma das forças. Vai ter uma atração 1 aqui, vai ter uma atração 2 ali e vai ter as forças F1 e F2. Já que são 4 forças, na hora de fazer a equação do momento, 4 momentos. Momento resultante igual a 0. Vou dizer que para lá gira. Vou pegar o ponto 1 como ponto de giro. Momento T1, momento F1, momento F2, momento T2 igual a 0. Momento 1 se anula, já discutimos por quê. A força 1 faz girar no sentido negativo, assim como a força 2. E a tração 2 faz girar no sentido positivo. Momento é força, distância. Tração vezes distância. Força 1 era de 345. A distância da força 1 até o ponto de giro, 15 centímetros. Tu pode ter usado centímetros, eu não me importo. Eu vou usar em metro. F2, 153, distância, 35 mais 15, 50 centímetros, meio metro. T2 eu quero descobrir, e a distância, 40 mais 50, 90 centímetros, 0,9. Provavelmente uma dízima vai dar a resposta. 345 vezes 15, 25 vai 2, 22 vai 2, 15, 16, 17, 5, 4, 3, 5, 7, 11 vai 1, 5. Tinha duas casas após a vírgula. Menos 51,75. Metade de 150, metade de 50, 25, 75, 76,5. 76,5. Mais 0,9 T2. 0,9 T2 é igual. Vírgula embaixo de vírgula. 51,75 com 76,5. 5, 12 foi 1, 6, 7, 8, com 12, vírgula embaixo de vírgula. 128,25.
25. Então T2 é igual a 128,25 dividido por 0,9. T2 é igual a 128, 12.825 sobre 90. Igualei as casas e eliminei a vírgula. Daria para dividir por 5 em cima e embaixo, se o cara quiser responder na forma de fração, né? Ou então fazendo a divisão, quanto? Tá bonita assim a divisão? Bom. Tá tão terrível. Para facilitar a vida na hora de achar a tração 1, é só lembrar que a força resultante é 0. Já que a força resultante é 0, eu digo que para cima é mais, então para baixo é menos. T1 que é positivo, menos F1 que é para baixo, menos F2 que é para baixo, mais T2 que é para cima, tem que dar 0. Eu quero descobrir o T1. O F1, 345. O F2, 153. E o T2, 142,5. Então T1 fica igual. Esse com esse, se fosse 43, daria menos 10. Menos 10,5. Certo? Vai dar menos 355,5 mais 355,5 newtons. Trabalhosa do ponto de vista matemático, do ponto de vista físico, foi o clássico. A questão 5 está proibido de errar. Eu surto, eu piro. Se tu errar a questão 5, eu tenho uma síncope nervosa. Só isso que eu tenho para te dizer, cara. Para tentar te deixar com medo, eu coloquei um número feio ali só. Pontilhada paralela, FX. Os desenhos são fundamentais. Pontilhada paralela, FY, 30 graus. FX é igual a F vezes cosseno. Cosseno de 30 é raiz de 3, mas eu pedi para usar decimal, né? F vezes cosseno de 30, FY é F vezes seno de 30. FY vai ficar igual 32,5 vezes 0,5, 16,25. A unidade é imprescindível. E já que eu pedi para usar como cosseno de 30, 0, obrigado. 6 vezes 5, 30 foi 3. 12 com 3, 15 foi 1. 18, 19. 8 vezes 5, 40. Foi 4. 16 com 4, 20. 24, 25, 26. 1, 2, 3. 1, 2, 3. FX deu aproximadamente 27,95 newtons. A última. Nem acredito. Sexta-feira. 5, letra B. Eixo Y, eixo X, vetorzinho V igual a 9,85 metros por segundo. E ali é 60 graus. Pontilhada paralela. Esse é o VY, pontilhada paralela. Esse é o VX. VX é V vezes seno de 60. VY é V vezes cosseno de 60. Como cosseno de 60 é 0,5, é só metade desse número ali. Metade de 9 é 4,5. Metade de 8, 4. Metade de 5, 2,5 metros por segundo. Certo? Para finalizar, o VX vai ser igual a 9,85 vezes 0,86. Cara, eu admito que em outros lugares tu vai ter outros métodos, coisas melhores e coisas piores, mas eu duvido que em algum lugar eles exijam tanto da matemática básica do aluno.
E eu faço isso no primeiro, no segundo e no terceiro ano, para que no vestibular tu tenha um pouco mais de chance, cara, porque no vestibular é exatamente isso. Eles botam os números com 2, 3 casas após a vírgula, exigem que tu faça o cálculo até o final. Isso tudo em sempre 3 minutos por questão. Uma coisa cruel, exigindo que o aluno seja realmente top na multiplicação e divisão. A última... 30, 48 com 3, 51, 54 com 5, 59. 8 vezes 5, 40, 64 com 4, 68. Que número é esse? É 9? Fiz com 9, será? 72 com mais 6, 78. Deixa eu ver se faz sentido. Multiplicar 900 por 6 tem que dar quase 6 mil. Faz sentido. Multiplicar 900 por 8 tem que dar quase 8 mil. Faz sentido. 0, 1, 17 foi 1, 9, 14 foi 1, 8, 1, 2, 3, 4. 8,471 metros por segundo. E não é que eu fiz uma decomposição ficar chata. Pela madrugada, 9,85,86. Com o cavalo, 9,85,86. 8,471. Pô, cansei, cara. Eu te confesso que foi cansativo para mim. Imagino que para vocês também, o que é um bom sinal. Se foi muito fácil, não exercitou. Muito bem, galerinha. Podem guardar o material. Bom final de semana. Não usem drogas, usem preservativos. Muito obrigado pela paciência e até a próxima. Ô, professor, Fala, parceirão. normalmente